Oi, oi, eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e hoje a gente vai falar sobre expectativas. Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, compartilhassem os vídeos com os amigos de vocês, para que dessa forma o canal continue a crescer cada vez mais. Agora, bora pro vídeo. Expectativas. Situação ou estado de quem espera um determinado acontecimento em um tempo anunciado ou conhecido. Segundo a psicologia, ter expectativas é muito importante, porque é a partir dela que podemos sonhar ou criar objetivos futuros. De acordo com a neurociência, as expectativas desempenham um papel determinante na forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Assim, para aquelas pessoas que costumam ver as coisas com olhos positivistas, as adversidades rotineiras que costumam acontecer ao longo da nossa vida não passam de pontos de incentivo para que continuemos a tentar. O lado ruim é que quando as expectativas não se concretizam de acordo com aquilo que planejamos ou esperamos, pode surgir em nós um sentimento bastante amargo, a frustração. É claro que não podemos esperar que todas as nossas expectativas se concretizem, afinal o mundo tem suas próprias regras. Mas como agir quando tudo parece conspirar contra as nossas expectativas e o oposto parece se tornar regra em nossas vidas? Essa talvez seja uma pergunta para a qual inúmeras respostas possam ser utilizadas, e cada um, levando em conta a sua vivência e os seus pontos de vista, escolham ou talvez desenvolvam alguma para saber lidar com esses momentos de frustração que acontecem ao longo da nossa vida. Mas, acima de tudo, compreender que o mundo nem sempre atenderá às nossas expectativas talvez seja um caminho válido para começar a entender esse fenômeno. Eu penso que talvez seja importante a gente manter algumas expectativas positivas acerca do nosso futuro, né? Não me caberia aqui dissertar sobre regras de como agir diante de expectativas e frustrações, porque cada um, como eu disse, é ciente dos seus pontos de vista, limitações, histórias de vida, né? Mas eu acredito também que talvez, e aqui eu digo talvez, levar a vida sem ter expectativas positivas acerca do nosso futuro talvez nos reporte a uma posição de reprodução de uma existência vazia. E aqui eu volto a dizer, talvez, porque cada um, como eu mesmo disse, é ciente das suas limitações e das suas crenças acerca do seu futuro e de como ele vai se desenvolver. Mesmo assim, estar ciente de que talvez o mundo não forneça as oportunidades necessárias para que você realize, concretize as suas expectativas, também sirva como um consolo, como um tipo de consolo. E talvez tire de nós o peso de nos cobrarmos tanto quando não conseguimos concretizar uma expectativa, uma meta, um objetivo. Né? Não significa que você não tentou o bastante, não tentou o suficiente. Às vezes o mundo só não está te dando as oportunidades necessárias para que as suas expectativas se concretizem. Isso acontece muito, e eu acho que sempre vai acontecer. Parece contraditório, né? Mas no final das contas eu acho que é assim mesmo que funciona. A gente não pode esperar que todas as nossas expectativas se concretizem. Também não podemos só ter expectativas e não correr atrás, não fazer por onde para que elas se concretizem. Mas caso elas não se concretizem, nós também não podemos nos culpar por isso, porque às vezes, e na maioria dos casos, é só o mundo não te dando as oportunidades ou ferramentas para que as suas expectativas se concretizem. Eu sempre fui uma pessoa bastante sonhadora e que tinha bastante expectativas acerca do meu futuro. E também nunca fui uma pessoa acomodada. Eu sempre colocava metas, passos para eu conseguir concretizar as minhas expectativas, os meus objetivos, os meus sonhos, né? Mas com o passar do tempo, tendo muitas dessas expectativas frustradas, eu consigo compreender hoje que talvez não seja por falta de esforço que eu não cheguei aonde eu queria estar, né? Que eu não atingi essas expectativas que foram frustradas, não foi por falta de esforço, simplesmente foi por falta do fator oportunidades, né? A vida nem sempre vai dar oportunidades iguais a todos, e isso deixa a gente um pouco frustrado às vezes, mas quando a gente consegue compreender essa dinâmica social, a gente para de se cobrar um pouco por nossas frustrações, né? A gente para de se cobrar tanto e a gente para de se culpar tanto por não estar onde você projetou alguns anos atrás. Então, assim, esse é um fator que, quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente tira um pouco esse peso das nossas costas, né? Veja bem, eu quando era criança, eu sempre sonhei em ser
um desenhista de mangá, né. Eu já tinha até histórias escritas e eu fiz metas, né, criei metas. A primeira delas era aprender japonês, então entrei numa escola de língua japonesa. A segunda delas era desenvolver os traços nos desenhos, né, então fui atrás, comecei a treinar bastante e fui ali criando passos, né. Mas sendo uma pessoa com poucas condições financeiras e ainda uma pessoa que nasceu brasileiro, né, nasceu no Brasil, talvez ser um escritor de mangá fosse um passo muito além daquilo que as oportunidades me, consentiria ser. Então, assim, essa talvez tenha sido uma das frustrações que eu tive ao longo da minha vida e que eu entendi que talvez não era para ser, né. E com isso eu não estou dizendo para vocês, que os sonhos não se realizam, né, de fato não podem se realizar. Eu acredito que sim, possam se realizar, mas daí já cai na questão da exceção e não da regra, né. Então muitas vezes a gente precisa agarrar as oportunidades que a vida nos dá e talvez colocar os pés no chão, né, e soltar alguns sonhos, algumas expectativas que a vida vai mostrando que não são para nós. Mas e você? Tem muitas expectativas acerca do futuro ou acredita que a vaca já foi para o brejo e o apocalipse deixou de ser um medo para se tornar uma esperança? Me conta aqui que eu quero saber. Eu me despeço desse vídeo, até o próximo. Tchau!